O evangelho, ele só funciona para aqueles que aceitam, tá certo? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, conforme foi dito lá em Esdras. Essa lógica prevalece. Então, o evangelho imposto não é evangelho mais. O evangelho imposto é outra coisa, foi transformado em uma outra coisa que não tem nada a ver mais com a palavra de Cristo. Então o que acontece? O Estado te permite. Isso. Né? Agora, a gente não pode assim pensar, olha, não, vão atacar o Estado porque está contra esses preceitos. Meu irmão, o Estado ele é uma coletividade. Então você tem outras pessoas que também pagam impostos, outras pessoas que também participam, né, desse coletivo, e que tem uma outra visão acerca disso. Agora, claro, a maioria vai prevalecer no sentido de regular aquilo que o Estado vai dar maior apoio ou não vai apoiar ou até vai proibir. Então você vai ter todo esse equilíbrio político, né? Então você tem, por exemplo, a situação na qual é entendido, a partir dessa visão estatal, que o estupro ele vai dar a possibilidade da realização do aborto até determinado período. Até o 6º mês, como eles colocam aqui. Então, eles dão essa possibilidade, visando apenas essa questão, né, de sanar, de tentar contornar, né, este mal sofrido pela vítima, esse mal sofrido pela pessoa que passou por essa situação terrível. Agora, olhando aonde entra o contraste, é legal, mas é moral? Onde a gente olha para a questão da Sagrada Escritura, e a gente percebe que toda vida é sagrada, toda vida é sacrossanta, né? É um valor dado por Deus. Então a gente, olhando a perspectiva bíblica e deixando de lado essa questão do Estado, com a sua legalidade, a gente se coloca do seguinte modo: uma vez que ocorreu, o ideal é evitar a concepção. O ideal é evitar, né, a formação do zigoto, né? Que haja concepção e a partir da concepção esta vida, ok? Então o ideal é que se evite isso. Uma vez que não se evitou, necessário se fará colocar essa mulher, sim, a questão da responsabilidade sobre a vida que está em seu ventre e que não tem qualquer culpa sobre a agressão sofrida por ela. Ela foi agredida, sim. Ela passou por uma situação difícil, terrível, injusta, sim. Mas uma coisa é a situação que ela passou, uma coisa é o criminoso que cometeu, que realizou isso nela, e outra coisa é aquela outra vida que agora está dentro do seu ventre. E que, diferentemente do slogan que gritam por aí, meu corpo, minhas regras. Muito bem, essa fala está correta, enquanto nós estivermos falando acerca do seu corpo. Então o seu dedo, você pode arrancar se você quiser, né? O seu pé, a sua perna, você pode raspar seu cabelo, você pode arrancar seus dentes, ou fazer uma tatuagem, ou pôr um piercing, ou pôr 1000 piercings. É o seu corpo, ok? Só que o ser, né, que foi gerado a partir da concepção, Norman Geisler mesmo discute isso, ele trouxe informações científicas, né, para colaborar com esse entendimento. A partir do momento que houve a concepção, né, que se formou o zigoto, né, da união do óvulo com o espermatozoide, aquele ser, naquela formação, ele já tem o óvulo tinha 23 cromossomos, o espermatozoide tinha 23. A união deles com a formação do zigoto já são 46 cromossomos, o que já é uma outra vida. Ele muitas das vezes vai ter um tipo sanguíneo diferente da mãe que o está acolhendo no seu útero, e ele tem uma sexualidade própria diferente, né, da mãe. É uma menina? Sim, pode ser uma menina, ou pode ser até um menino gerado no ventre de uma mulher. Então tem uma sexualidade diferente, é um outro ser, tá certo? Mesmo que tenha a mesma sexualidade, mas tem seus cromossomos próprios, seu tipo sanguíneo próprio, é um outro ser. Não é uma extensão, tá certo? Não é um apêndice, não é um pedaço apenas daquele corpo, é um outro ser que está dentro do corpo dela. E se ela não levar em consideração isso, infelizmente, acaba sendo um outro crime, acaba sendo um outro prejuízo. Houve ali um crime, o estupro, o incesto, e haverá aqui um outro crime chamado aborto, que é um crime de assassinato de inocentes. Exatamente. Então não se justifica um erro cometendo outro erro pior, ok? Então essa questão é delicada, mas uma vez que ela é colocada com toda a franqueza, com toda a sinceridade, você dá a pessoas
às pessoas a opção. E quando você dá essa opção e você conscientiza elas, surpreendentemente, você vê muitas das vezes pessoas que você não reputaria como religiosas e que de fato se posicionam valorizando a vida, se posicionam de uma forma pró-vida. Então, mesmo não vai na igreja, bebe, fuma, vive na gandaia, mas diante desta questão, ela percebe que a vida é um valor muito sagrado e que está acima de quaisquer outros direitos, né? Quaisquer outras legalidades que sejam apresentadas, né? Que é muito acima de tudo isso. Concepção mediante incesto, ele coloca aqui, a concepção incestuosa pode envolver o estupro e as consequências eugênicas e, portanto, pode providenciar uma base ainda mais firme para um aborto justificável. Por qualquer dos motivos, isoladamente, parece que nenhuma obrigação moral possa ser imposta sobre uma moça para levar a termo sua gravidez incestuosa. Sua personalidade foi violada e a personalidade potencial do nenê não nascido pode ser seriamente danificada por defeitos eugênicos. Aí você tem questões de genética que também interferem, porque essa questão parental próxima, se você tem pessoas que infelizmente se animalizaram a tal ponto de não respeitar a barreira parental, aí você tem pais que estupram a própria filha, irmãos que estupram irmãs. Você tem uma proximidade parental muito grande e dá problemas, até problemas genéticos, né? De defeitos que vêm sobre a pessoa. Tudo isso é verdade. O sofrimento da pessoa é verdadeiro, é um sofrimento grave, grande e autêntico, verdadeiro. Só que isso tem que ser colocado de um lado da balança e do outro lado uma vida que não teve culpa dessas situações. Pode falar. Eu fiquei curioso a respeito de parentes. Às vezes assim, a gente vê casos de primos. E às vezes nascem filhos com... O pessoal fala que também traz, né, alguns defeitos. Toda proximidade genética é arriscada. Então você vê a Bíblia desaconselhando. Agora, existe até, com relação a primos, eu tenho umas certas dúvidas, porque eu acredito que alguns primos bíblicos, você vê mesmo, quando Abraão manda Abraão e Isaac, Isaac e Jacó. Então, eles mandaram seus filhos buscarem esposas no meio de seus parentes. Então, eram primos, só que às vezes é primo de segundo, terceiro grau. Quanto mais distanciamento, né? Então, aí tem a questão, Sara é a meia-irmã de Abraão, né? Então, havia o risco ali muito grande de haverem problemas congênitos, né? Deles. Agora, você tem, em relação a toda essa história, todo esse histórico, você tem tudo isso anterior à lei, a normatização da lei. Então, o que rege ali são os costumes. E os costumes da era patriarcal tinham um afastamento com relação ao núcleo familiar. Irmão, irmã, né, os pais, os filhos, os netos. Mas eles geralmente aconteciam os casamentos entre os parentes próximos, no sentido de primos. Mas quando Ló sai de Sodoma, Gomorra, filho lá... Exatamente. Ali você vê a situação também de uma degradação, de uma quebra, né, desse limite, quando você tem um incesto. Aquela que gerará Amaleque, né, que gerou Moabe, elas acreditavam piamente que aquele fogo que desceu do céu, que eles não tinham comunicação, né, mídia, nada disso, né? Então eles se isolaram. Hoje também, eles se isolaram num lugar, aí viram que o fogo desceu, só que eles não sabiam até que extensão aquilo havia acontecido, né? A destruição, em que proporção tinha ocorrido. Elas acreditavam que a raça humana ia se acabar. Elas colocaram na cabeça que a raça humana ia se acabar. Aí elas foram tomar aquele ato de incesto, né, com relação ao pai delas, para tentando preservar a raça humana. Claro, foi um equívoco, né? Foi um erro, mas... Ô, Júnior, mas também existe casos hoje que pode ser genético de pais que não têm nenhuma relação de parentesco. Sim, exatamente. De pais que não tem nenhuma relação de parentesco. O que acontece é que aumentam as chances, mas não é que necessariamente vai ter um defeito, né? Então pode ser que não tenha, mas aumentam as chances de ter. Por exemplo, agora, o problema do meu filho podia ser genético. Sim. E o pai dele não teve nenhum tipo de relação de parentesco. Nenhum tipo, né, de proximidade. Podia ser genético. Pois é. Então você tem essas questões aí. Você tem apenas um aumento da
da possibilidade, mas não necessariamente que vai, né, acontecer. E situações em que você não tem nenhuma proximidade genética e mesmo assim acontece. Aí já discutindo essa questão, né, para complementar a discussão sobre o aborto, você tem o conteúdo que Norman Geisler está trazendo aqui nesse quadro que foi colocado ali, 3 abordagens sobre o aborto. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que basicamente, claro que existe uma gama, né, de possibilidades, de opções, de variedades, mas basicamente você divide em 3 grandes grupos, tá? Você divide em 3 grandes grupos que têm uma determinada perspectiva sobre a vida humana, tá certo? Uma determinada perspectiva. Então você tem a condição do nascituro, aí você tem os grupos plenamente humano, que entendem que a partir da formação, da fecundação, da formação do zigoto, ele é plenamente humano. Agora, olha só o que está sendo discutido aí. Atribuir humanidade ou não humanidade ou parcial humanidade àquele ser que foi gerado. Quem é que tem o direito de dizer se determinadas pessoas são humanos ou não são humanos? Ou são humanos a partir de tal momento, a partir de tais circunstâncias. Quem determinou essas circunstâncias nas quais ele passa a ser um humano? Então você vê que alguém possa separar como traz. Né? Exatamente. Aí você tem novamente aquilo que eu falei durante a aula, o retorno do mesmo espírito que movimentou as mentes da eugenia, a questão eugênica, a questão da seleção das espécies, né? Da seleção, de tentar buscar que estes têm tais características, então são humanos, aqueles não têm tais características, então não consideramos como humanos. E aí Norman Geisler vai estabelecer uma separação, primeiro entre os grupos, depois entre os argumentos. Então ele coloca, tem grupos que dizem que a partir da fecundação é-lhes dado intrinsecamente o direito de serem considerados humanos. São plenamente seres humanos. Por quê? Porque ali você tem um ser humano que está num processo de desenvolvimento no qual ele vai permanecer até a sua morte. Lá na ponta, quando ele estiver bem idoso, ele vai estar próximo da sua morte. Mas aqui, nesta ponta, na sua concepção, ele está no início. Mas é um ser humano, independentemente do momento da sua vida. Independentemente das características que tenha. É um ser humano e não se discute. Então, tem essa primeira posição. Tem a posição do meio, que diz que é humano em potencial. Aí você tem uma progressividade na característica da aquisição de humanidade. E aí você tem, por exemplo, a lei dizendo que ela permite em tais circunstâncias o aborto até o 6º mês. Você vê um pouco disso aí. Dizendo, olha, como até esse período ele não desenvolveu tais características, ele pode ser abortado nessas circunstâncias. Aí onde eu falei para vocês, o Estado ele não vai ter um olhar bíblico. O Estado vai ter um olhar coletivo e vai atender a demanda das massas. Então, ele vai colocar isso como legal. Você vê, ele nem libera, como alguns estados liberam, abre a porteira. Pode abortar quando você quiser. E aí você tem alguns estados dos Estados Unidos que cometem barbaridades de pegar bebês totalmente formados e arrancar pedaços da criança, né, formada no ventre materno já, arrancar pedaços dela e depois arrancar a placenta e terminar com essa vida de uma forma totalmente brutal. Você pode considerar pessoas assim civilizadas? Uma medicina dessa? Qual é a diferença entre uma clínica de aborto que desquarteja crianças totalmente formadas em ventres e acampamentos nazistas que jogavam pessoas humanas em fornos ou jogavam em salas e jogavam veneno nelas para testar a eficácia dos venenos? Qual é a diferença, meu irmão? A diferença é que um usava uma suástica e outro usa outro símbolo, mas é a mesma prática. Então você tem o absurdo de lugares que permitem o aborto a qualquer momento. E aí eles cometem crimes, assassinatos, né, em massa. Então é isso que ele vai contra-argumentar aqui. Então o humano em potencial, é o grupo do meio, sub-humano, aí onde você tem, a coisa fica feia mesmo, fica complicada mesmo. Sub-humano, ou seja, ele sequer é um ser humano. Ele é uma coisa. Ele é um apêndice do corpo da mulher, que pode ser a qualquer momento arrancado, desde que ela queira. Então, o direito
é totalmente dela. Está nas suas mãos e ela decide se ela quer pôr um fim naquela vida. Agora, as posições que eles tomam, aborto, acerca do aborto, nunca, plenamente humano, né? Nunca. Na concepção já temos um ser com humanidade intrínseca e direito à vida. Então, o direito à vida torna-se algo sagrado. Ou seja, não pode ser tirado, não pode ser alienado. Ninguém pode tocar nisso aí. O que há apenas uma exceção no sentido desta vida, ela, uma vez que cresce, uma vez que toma decisões próprias, ela atenta contra outra vida, para assaltar, para cometer um crime. Aí você, para proteger vidas inocentes, você elimina aquela. Aí você tem o poder de polícia, aí você tem o poder de exército. Mas é uma situação na qual a pessoa provoca uma situação na qual ela vai causar a morte de outro. Então a vida dela é tirada. Mas fora a exceção, então a exceção não destrói a regra. A regra é a vida é sagrada. Humano em potencial, o ser gerado vai gradativamente adquirindo humanidade e direitos. Então primeiro ele é uma coisa e quando ele começa a tomar alguma forma, alguém diz que ele passa a ser um ser humano. Arbitrariamente diz, a partir daqui ele é um ser humano, antes não. Sub-humano, a qualquer momento, o aborto pode ser praticado aqui, nunca, ali algumas vezes, né? Aí você tem as exceções da lei, e ali a qualquer momento, que são as propostas que vêm de alguns grupos que têm na sua mente algumas correntes ideológicas, que defendem algumas bandeiras, tá certo? E que dizem estar tentando preservar os direitos de determinado grupo, das mulheres, por exemplo. Então, supostamente, defendendo os direitos das mulheres, lhes incentivam a cometer crimes de assassinato. O ser é mera extensão do corpo em que está hospedado no momento. Tá certo? Então, eles, até uma exemplificação que criaram, disseram, olha, o bebê no ventre materno é como um estranho que entra na sua casa e come da sua comida e dorme lá e fica lá. Se você se cansar dele, você pode ter o direito de pôr ele para fora. Porque é a sua casa. Estranho na sua casa e começa então, aí onde entra as contra-argumentações. Fala muito bem, só que se você convidou essa pessoa para lá, ele continua sendo um estranho? Você convidou ele para lá. Aí, por que você se cansou dele? Você tem o direito de matá-lo? Porque colocar um estranho para fora não é a mesma coisa que abortar. Porque um estranho, tá bom, você expulsou ele, mas ele vai pegar seu rumo, vai fazer alguma coisa da vida. Um bebê, exatamente, né? A expulsão de um bebê de ventre materno é necessariamente a sua morte. Não é como mandar um amigo que abusou da sua boa vontade na sua casa. Então o exemplo foi fraco, exatamente, o exemplo foi totalmente fraco. Porque o amigo ele pode sair, ele vai se virar, ele sobrevive, vai o bebê. Olha o que cada um toma como fundamento, ó. Para plenamente humano, a vida é um bem supremo que deve ser protegido a todo tempo. Você vê, ó, se você perder essa perspectiva, você está dando poder a determinados grupos de determinar qual é o momento certo de nascer, quem deve morrer, né? Quando deve morrer. Você tem nessa ponta aborto, na outra ponta você tem eutanásia. Por exemplo, a pessoa deu direito aí, os parentes podem realizar a eutanásia. Você está desacordado lá. Você não quer morrer daquele jeito, daquela maneira. Só que o Estado deu aos seus parentes o direito de decidir sobre a sua própria vida. Tá certo? Uma coisa que eu confesso aqui, uma pessoa que vive sustentada por aparelhos durante longo tempo, de fato, ela não tem qualidade de vida. Ela não está sustentando sua própria vida. Sua vida está sendo sustentada artificialmente. Então, a questão não é fácil, ela é complexa mesmo, difícil mesmo. Só que o X da questão é, será que você pode confiar, dar tanto poder a determinados grupos, a determinadas instituições? Quem vai decidir sobre se você vai nascer ou se você vai morrer? São os médicos? São as pessoas à sua volta? Ou será que é você mesmo? Né? E aí onde entra a questão da vida ser um bem inalienável e protegido desde a sua origem, tá certo? Desde que ela passe a existir. Mas, Júnior, eu equiparo, equiparo a questão de uma pessoa em coma, nos aparelhos, a uma vida no ventre da mãe
tem gravíssimos problemas de saúde. Sim, pois é. E do mesmo jeito que Deus pode fazer o milagre ou no ventre ou posterior, não importa, do mesmo jeito que pode tirar uma pessoa Exatamente. do coma, então é a mesma. Então precisa levar essa perspectiva, né? Precisa encarar também essa perspectiva. Já teve situações de pessoas que voltaram do coma diante de muito tempo, a persistência da família, né? O zelo da família, o milagre, ou às vezes nem é uma questão miraculosa, mas é uma questão de que ela conseguiu de fato retomar a sua consciência. É difícil, então, né? Exatamente, existe. A questão tem que ser tratada com a devida seriedade, porque alguns grupos querem pressionar para que as coisas sejam desvalorizadas, né, para que seja mais fácil para eles. É onde entra sempre o risco. O surgimento da vida, fundamento para aqueles que são humanos em potencial, aqueles que entendem, né, que eles são humanos em potencial. A partir do surgimento da vida, progressivamente o organismo torna-se humano e alvo dos direitos. Então, ou seja, ele não é resguardado como ser humano desde sua concepção, mas sim a partir de determinado momento que será arbitrariamente decidido por alguns grupos, por exemplo, da área médica, obstetrícia, que vão dizer, a partir do momento que localizamos essas características, aqui já estamos resguardando ele de direitos. Antes disso, não, aí não é considerando ser humano ainda. E ali, subhumano a qualquer qualidade de vida. Qual é o fundamento para eles? Qualidade de vida. De quem? Da mãe. Aí eles adotam essa bandeira. Olha, mais direitos, mais qualidade de vida, mais opções, mais liberdade. Então, a qualquer momento, você pode... Exatamente. É dado a você o direito de assassinar, né, aquela pessoa para o seu bem-estar, para o seu prazer pessoal. Né? O organismo só adquire direitos com o parto, antes não. Uma vez que houve o parto, a partir do momento, se houver assassinato, será um infanticídio, ok? Mas uma vez que você quebrou esse conceito aqui, da sagralidade da vida, e você começa a colocar isso sob a arbitrariedade de alguns grupos, para você chegar naquela ponta de lá, é fácil. Para você chegar até aquela concepção, aquele conceito, né, no qual a vida pode ser tirada a qualquer momento, é fácil. Ou seja, quem está no campo do meio pula para o campo da frente. Facilmente ele pode escorregar para lá. Direitos da mãe. Vida acima da privacidade. A mãe nutre em si uma vida independente da sua, né, e valiosa. Então, a perspectiva é, a mãe, claro, uma pessoa de direitos, uma pessoa com valor, tem que ser vista a sua condição de vida, inclusive se há um risco real para a sua vida, nem se questiona essa questão da interrupção da gravidez em decorrência de um risco real à vida da mãe. Então, isso é o que se coloca como valor à vida da mãe. Mas a vida que está sendo nutrida nela não é um pedaço dela, é uma outra pessoa, tem direito à vida, a vida é sagrada, ok? Então, se não for em decorrência de uma situação na qual a vida da mãe está em risco, não se abre, né, exceções, nem se discute essa questão. Combinação de direitos na questão humana em potencial, com o avanço biológico, o ser adquire proteção de seus direitos. Então, em algum momento haverá liberdade para o aborto, dentro daqueles casos que foram colocados, mas chegando-se a determinado momento, essa possibilidade é tirada, uma vez que eles entendem que a partir dali é um ser que gosta de direitos, direito à vida. Baseado aí nesse item, por isso que no caso de abortos, digamos que seja espontâneo, registra-se a criança até uma determinada idade da gravidez, obriga-se a registrar a criança, velório, tudo. Sim, é dado como natimorto, né? Então, a partir dessa perspectiva da lei, quando chega até certa fase, então é lavrado, né, uma certidão de nascido morto, tem uma personalidade civil. Agora, antes disso, é somente um documento, né? Não sei exatamente a idade da gestação, mas eu sei que a partir de um momento faz-se, do jeito que a gente vai registrar com aqui foi colocado a partir do sexto mês, só que eu não sei se mudou isso aí, tá ok? Eu acredito que permanece ainda. Então, de 6 meses em diante já tem personalidade civil, então já é dado é como um cidadão de direito já, né? Então, mesmo que ele não nasceu ainda, mas já é um cidadão
de direitos. Ali, ó, privacidade acima do direito à vida. A mãe é a única detentora de direitos. Então, isso é colocado como, por motivos quaisquer, tá? Ah, eu não quero ter essa criança porque vai atrapalhar. Não quero ter essa criança porque vai me incomodar. Então, meu amigo, você pode eliminar esta vida. Da faculdade, não quero ainda não. Exatamente. Então, ela assim, quando cometeu sexo, ela sabia que tinha camisinha, né? Sabia que tinha pílula no dia seguinte, como o pessoal chama vulgarmente por aí, né? Sabia que tinha todos esses meios anticoncepcionais, ok? Ela não fez uso de nenhum deles, engravidou. Uma vez que a vida está ali se desenvolvendo, ela julga ainda ser um direito dela matar aquela vida por qualquer tipo de justificativa. Toma leite e usa chá. Exatamente. Então, e você ainda tem a possibilidade de essa pessoa levando a gravidez adiante e a criança nascendo, ainda existe a possibilidade de entregar para adoção. E muitas delas preferem ou abortar, ou uma vez nasce, mata a criança depois de ter nascido, joga a criança em esgoto, joga a criança em latas de lixo, ok? Então, claro, tem bastante casos, né? Tem muitos casos. Tem que ser levado em consideração algumas questões. Por exemplo, essa questão da depressão pós-parto, né, que é um quadro clínico. Então a gente não vai discutir em cima de coisas que a gente não tem como elaborar. Eu não sou médico. Então isso é uma questão para o médico. O médico vai analisar a partir do conhecimento que ele tem, certas características, e vai chegar à conclusão, né, de que aquilo foi uma depressão pós-parto, ou aquilo de fato foi um crime, né? A pessoa não estava... Essa questão da depressão pós-parto, difícil você chegar a uma avaliação... Aliás, você não chega a uma avaliação certa, né? Mas definitiva, né? Eu já vi avós que tirou da mãe uma criança... Em decorrência do risco, né? Sim. É o mais sensato. Uma vez que... tiraram, separaram, porque havia risco... No hospital mesmo, no hospital mesmo, as enfermeiras já começam a observar, né? Uhum. Se a mãe tem afeição à criança, se ela se preocupa. É muito comum criança, hoje, né? Psicólogos ir visitar as mães. É o certo mesmo, exatamente. Tem que ser. Tem que ser prestado essa assistência. Tem raiva do psicólogo do lado. Tipo, o que você vai fazer aqui? Não precisa mentir. Sim. Não, mas eles não saíram porque eram na minha cama. E eles ainda fazem uma reunião ainda. Uma reunião. Agora. Muito bem. E isso é o correto. Isso é o certo. A minha amiga, eu vou falar, minha amiga de convivência de 20 anos, viu, Júnior? Olha só. Ela teve depressão pós-parto, ela subia na rádio com um bebê, e ela começou a ouvir uma voz e dizia assim, joga lá, não vai acontecer nada. E você vê, pode ser uma influência demoníaca? Sim, pode ser. Mas também pode ser um descontrole hormonal também. Pode ser um descontrole hormonal. Porque você, a partir do momento que você começa a compreender melhor, você sabe que o corpo humano, ele tem alguns problemas, muitas das vezes, de funcionamento, em decorrência, né, de estresse, em decorrência, às vezes, de alguma má formação. Então, você tem que analisar essas questões e tem muitas das vezes que expor a um especialista, né, para que o especialista vendo, se ele puder trazer alguma solução, puder trazer algum medicamento que equilibre isso de novo. Mas, claro, juntamente com isso, uma assistência espiritual, uma assistência emocional, né? Estar ao lado. Ela identificou que era o diabo mesmo. Aí, você vê que... Ela falava, vou sair daqui, senão vai ser tão pesado que eu vou jogar meu bebê lá embaixo. Olha, e ela conseguia chegar a essa conclusão e sair dali. Então você vê que uma questão hormonal, a pessoa perde totalmente o controle de si. Né? Ela não consegue racionalizar e dizer, não, eu tenho que tomar outra... E depois ela chorava, se sentia culpada pelo que pensava. Olha só, impressionante. E evitava subir na laje com o bebê. Aí ela tomou uma decisão de evitar o risco. Contornar aquela situação. Então você vê, são muitos e a pessoa precisa de assistência, né? Em vez de julgamento, a pessoa precisa de ajuda, de assistência, não de juízes. Né? O conteúdo que eu quero trazer aqui, Mamangás, antes do fim da aula, veja só. As questões que ele coloca ali, ó. Um embrião não é uma extensão da mãe. Olha o que ele diz aqui, ó. A identificação de que os embriões não são extensões físicas de suas mães é um fato científico. A partir do momento da concepção, elas possuem seu próprio gênero, tá? No qual pouco mais do que a metade é masculino, enquanto o gênero da mãe é feminino. A partir dos 40 dias da concepção, eles possuem suas próprias ondas cerebrais a partir do momento da concepção
eles possuem suas próprias ondas cerebrais individuais, as quais são mantidas até a morte. Onde está aquela questão